Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, neste momento, Senhor amado, eu venho pedir ao Senhor que venha, Senhor amado, estar me perdoando de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Seu Espírito Santo, venha estar me perdoando. Também, Pai amado, neste momento eu me coloco como instrumento nas mãos do Espírito Santo, para que, Senhor amado, a palavra de hoje, a mensagem de hoje, o estudo de hoje, não seja, Senhor amado, apenas palavras jogadas ao vento, mas que seja, Pai amado, uma mensagem que se transforme em semente, e que o Espírito Santo tome essa semente, Senhor amado, e lance ela na terra fértil. Dessa pessoa, Senhor amado, que está me ouvindo, essa pessoa, Senhor amado, que está estudando comigo, essa pessoa, Senhor amado, que conheceu esse estudo através de alguém que nos ajudou a evangelizar, Pai amado. Neste momento, Senhor amado, eu venho te agradecer em nome do Senhor Jesus por essa vida. E eu peço ao Espírito Santo que use esse estudo, que ele entre pelos ouvidos dessa pessoa, desça ao coração e transforme a vida dela em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai amado, como o músico utiliza, Senhor amado, o instrumento de corda, de sopro ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer, Pai amado, eu me coloco nas suas mãos como um instrumento. Que não seja o Diego pregando, o Diego falando, o Diego dando as suas opiniões, mas que seja o Espírito Santo me guiando para, Senhor amado, traduzir e revelar, Senhor amado, os segredos do estudo de hoje, de Mateus capítulo de número 1, que tem por título O Nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai amado, me ajude a decifrar, a revelar todos os segredos deste capítulo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. 19. Então, José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. E assim, meu irmão, minha irmã, você ouviu agora
a leitura dos versículos que vamos estudar. Já já entraremos para a parte do estudo, da mastigação, onde vamos nos aprofundar. Amém? Mas eu quero aqui fazer um pedido para você que está no YouTube assistindo este estudo bíblico. Te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Amém? Nos ajude aí a bater a meta de pelo menos 500 likes nesse vídeo. Conto com você. Teve qualquer dúvida, elogio, até mesmo crítica ou uma opinião, uma sugestão, deixe nos comentários que vamos estar respondendo todos os comentários dos nossos estudos, amém? Se você está me ouvindo em outro lugar que não seja no YouTube, então convido você a vir fazer os estudos bíblicos no YouTube, porque no YouTube você vai estudar com imagem, o texto estará na tela e vai facilitar muito a sua vida, amém? Porque todos os nossos estudos estão disponíveis em todas as plataformas digitais e, além disso, temos algumas parcerias com algumas rádios online, rádio FM, que também transmitem os nossos estudos. Então, se você está ouvindo em qualquer outro local que não seja o YouTube, eu te convido a vir para o YouTube, porque aqui vai ser mais fácil de você fazer os nossos estudos. Amém? Então, chegue no YouTube e pesquise Projeto Quero Conhecer Jesus e você vai encontrar o nosso canal de estudos. Dados os recados, vamos então para o estudo de hoje. O título nos diz: O Nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, né, eu acho que o título é bem claro, não preciso nem explicar muito, mas o título nos avisa do que vem a seguir, o detalhamento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vamos lá. O versículo começa dizendo como Jesus nasceu, ou seja, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, a mãe de Jesus, no caso Maria, estava compromissada. Desposada quer dizer compromissada. Então ela tinha um compromisso já conversado e assinado com José. Ou seja, o pai de Maria já tinha feito ali as reuniões. Dizem os historiadores que na época de Jesus ainda tinha a questão de um contrato, onde era feito um contrato, um acordo, um acerto entre o pai da noiva e o noivo. Então, desposada podemos entender de algumas formas. Ou seja, um dos significados é Maria já estava compromissada com José, mas também Maria, o pai de Maria, já tinha se comprometido em dar a filha para José. Também podemos dizer que, se levarmos ao pé da letra, que naquela época existia um contrato, digamos assim, entre a mãe, o pai, né, da esposa com o esposo, então desposada também significa que este contrato já tinha sido formalizado entre o pai de Maria e José. Desposada significa exatamente isso. Continuando. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, nós conhecemos outras passagens bíblicas também em Marcos, Lucas e também em João, que detalha, cada livro dá o seu detalhe diferenciado sobre o nascimento de Jesus e até mesmo o contato do anjo com Maria. No livro de Mateus nós não temos isso. Nós não temos escrito no livro de Mateus que o anjo teve contato, teve conversa, teve um diálogo com Maria. Por isso, no versículo 18 você não encontra este detalhe sobre o anjo conversando. Apenas encontramos a afirmação que achou-se ter concebido do Espírito Santo. Este achou-se significa que Maria
tinha ali na sua mente, tinha o seu compromisso e tinha também a sua afirmação, a sua certeza que o que ela estava esperando era do Espírito Santo. E vamos confirmar isso no livro de Marcos, no livro de Lucas e também no livro de João. Mas no livro de Mateus, repito, não temos nenhuma afirmação do contato entre Maria e o anjo. Versículo de número 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Vamos lá. Então José, seu marido, lembrando, eles ainda não estavam casados, mas estavam compromissados. Já existia um compromisso entre Maria e José. Por isso que a Bíblia já chama José de esposo de Maria. E José, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. A palavra infamar, nós podemos entendê-la de algumas formas. Por exemplo, atribuir infamas, vilezas, caluniar ou apenas difamar. Ou seja, para você que talvez não entenda como era o contexto daquela época, José, como era o prometido de Maria, ou Maria, né, como era prometida de José, ele tinha o direito de infamar, ou seja, espalhar, falar, ou até mesmo terminar o compromisso com Maria, porque ela, segundo o livro de Mateus, achava estar grávida e que essa gravidez era do Espírito Santo. Isso prova que José, neste exato momento, ainda estava em cima do muro, estava em dúvida sobre Maria. Por isso que o versículo 19 nos afirma, vou ler para você novamente ele já, você está vendo na tela, o versículo 19 nos afirma que José intentou, José pensou, José cogitou de deixar Maria secretamente. Ok? Então, José, nesse exato momento, ele ainda estava em dúvida. Será mesmo que Maria não teve contato com outro homem? Que história é essa de Maria estar grávida do Espírito Santo? Você, no lugar dele, faria o quê? Deixa aqui nos comentários do nosso vídeo, ok? Então, o versículo 19 nos afirma que José estava em dúvida e ainda tentou deixar Maria para não infamar, ou seja, para não falar, para não entregar, para não humilhar, ou até mesmo Maria poderia ser apedrejada se caso José informasse a população, as pessoas, que Maria estava grávida. E você acha que a desculpa de estar grávida pelo Espírito Santo iria dar certo? Nos dias de hoje, você acreditaria se alguém falasse para você: estou grávida do Espírito Santo? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários desse vídeo ou do áudio que você está ouvindo, ok? Continuando para o versículo de número 20. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vamos lá, versículo 19, José estava em cima do muro, correto? Versículo 20, e projetando ele isso, projetando quer dizer que o que aconteceu no versículo 19, ele estava projetando, então ele pensou e já estava planejando, projetando significa planejando. Continuando, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, então José estava planejando se afastar, deixar Maria secretamente, e ali então ele foi dormir, ele adormeceu. Tem alguns que afirmam que José planejou e foi dormir, outros afirmam que José pegou no sono enquanto planejava deixar Maria. Mas continuando,
Ele então dormiu, é o que mais nos importa. E quando ele dormiu, em sonho lhe apareceu um anjo enviado por Deus. E este anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então esse anjo chega em José em sonho e chama José pelo nome, né? E também de filho de Davi. Para você que não sabe, José é conhecido ou chamado pelo próprio anjo de filho de Davi, porque José vinha da genealogia de Davi. O que nós encontramos, ao qual eu já fiz um outro vídeo, um outro áudio, um outro estudo da primeira parte do capítulo de número 1 de Mateus. Para você que não sabe ou não percebeu, a genealogia que tem no primeira parte do capítulo 1 de Mateus, na verdade é a genealogia de José, que termina em Jesus. Por isso, José, ele é filho de Davi, ou seja, José tem como seus antepassados Davi, o rei Davi. E o anjo chama José de filho de Davi. E o anjo continua: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o anjo, percebendo, sabendo que José estava planejando como deixaria a Maria secretamente, o anjo aparece e fala: calma aí, José, calma aí, não tenha medo. Não tema significa não tenha medo a receber Maria como tua mulher. Então o anjo afirma: não tenha medo, não fique em dúvida, receba Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então esse anjo confirma o que Maria estava dizendo. Foi como eu disse, nesse versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, nós não temos a aparição do anjo para Maria, mas temos Maria falando ou pensando que está grávida do Espírito Santo. A única aparição do anjo, né, nesse trecho é para José. Então aqui o anjo confirma para José que o que está gerado, ou seja, o filho, o bebê, a criança que está no ventre de Maria, sim, é do Espírito Santo. Versículo de número 21, que diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A primeira parte do versículo 21, o anjo diz: e ela dará à luz um filho, certo? Então este filho que está sendo gerado no ventre de Maria, ela vai dar à luz, ou seja, não vai ter problemas, a gravidez vai acontecer tranquilamente e ela dará à luz a essa criança. E essa criança, o anjo diz, vai se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quais são esses pecados? Que Jesus salvou o povo dele dos seus pecados. Eu vou trazer para você um detalhe muito importante sobre os pecados daquela época. O pecado que, na minha opinião, pelo que eu já estudei, pelo que eu já pesquisei, o maior pecado que acontecia na religião daquela época, no povo ali de Israel, era o pecado da religiosidade. Aí você me fala, mas como que você prova isso? Eu provo da seguinte forma: quando Jesus, aqui nós estamos trazendo para você o nascimento, mas nós já sabemos que Jesus será crucificado. Quando Jesus é crucificado, quando ele entrega, no exato momento que ele entrega o Espírito dele nas mãos de Deus, qual é a primeira coisa que o livro de Mateus afirma que acontece? Afirma que o véu do templo se rasgou, ok? Para você que não sabe o significado do véu no templo, ou véu do templo, o templo, naquela época, ele era dividido em 3 partes.
no mínimo 3 partes. Uma parte ao qual toda a população de Israel poderia chegar perto, entrar. A segunda parte, apenas os sacerdotes. E a terceira parte, como fosse 3 salas, uma dentro da outra, a terceira sala ou a terceira parte era o Santo dos Santos. E essas partes eram todas divididas por véu, ou cortina, ou tecido, como você preferir chamar. E quando Jesus morre, é exatamente isso que acontece. O véu do templo se rasga. A divisão que tinha entre as 3 partes do templo não existe mais ao acontecer a morte de Jesus. Você vai ver no decorrer da vida de Jesus que ele lutou não contra as leis, não contra as regras, mas lutou contra a religiosidade. Porque as pessoas preferiam respeitar o sábado do que respeitar a Deus. Os judeus da época maltrataram pessoas por causa que não guardavam o sábado, mas eles não percebiam que estavam se afastando de Deus por causa da religiosidade. Eu afirmo e tenho certeza de todos os estudos que eu já fiz que a luta principal e o pecado daquela época era a religiosidade, e Jesus é muito contra isso. Então o pecado daquela época é a religiosidade, ok? Vamos seguindo, vamos lá. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Então o versículo 22, ele antecede a profecia do profeta, ok? Então aqui o versículo 22 nos traz uma profecia se cumprindo na vida de Jesus, até mesmo antes do seu nascimento, ainda quando nós estamos conhecendo como foi ali o nascimento, ou como foi gerado, como que os pais de Jesus, tanto José quanto Maria, ficaram sabendo que Jesus estava sendo concebido, até mesmo antes do casamento, até mesmo ainda por uma virgem. Ok? O versículo 22 nos afirma isso. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Aí talvez você, e eu já vi muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Poxa, primeiramente nós encontramos o anjo falando que o nome da criança é Jesus. Mas depois tem uma profecia que fala que a criança será chamada de Emanuel. Muitas pessoas pensam, falar, então o nome dele é Jesus, mas será chamado de Emanuel? Na verdade, não. Jesus, ele nasce e até hoje o nome principal é Jesus, a qual o anjo revelou em Mateus. Jesus Cristo significa Jesus, Cristo significa Filho de Deus, ok? E Emanuel, a qual o profeta profetiza, avisa que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mas não é que o nome dele será Emanuel, ou apelido, ou ele será chamado. Não, é que Emanuel significa Deus conosco. E como Jesus era filho de Deus, e ele teve uma missão dada, Jesus, né, veio cumprir uma missão dada por Deus, por isso a presença de Deus quando Jesus nasce, ele representa Deus conosco, ok? E um detalhe que eu trago também nesse versículo 23 é: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Na sua opinião, qual é o grau de dificuldade que uma virgem tem em dar luz a um filho? Já pensou nesse detalhe? Existem mulheres que não são mais virgens, mas que têm muita dificuldade ao dar à luz a seus filhos, não sendo virgem. E sendo virgem, como era? E ainda mais naquela época, lembrando que isso daí tem
alguns, milhares de anos aí. Nos dias de hoje, já não é fácil uma virgem dar à luz. E na época de Jesus, já pensou nisso? Da dificuldade que Maria teve para dar luz ou trazer Jesus para o nascimento aqui no planeta Terra? Pense sobre isso. Vamos para o próximo versículo. Versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então ali, tudo isso que aconteceu, ainda José estava sonhando. Tudo que eu contei para você até aqui, ok? Lembrando que o anjo fala com José, o anjo traz esse detalhe, essa explicação para José. O anjo também entrega para José que o nascimento de Jesus é uma profecia de um dos profetas, a qual o anjo não diz qual é o profeta. Então tudo o que acontece do versículo de número 21 até o versículo de número 24, tudo aconteceu o anjo falando com José, ok? Eu quero trazer esse detalhe, antes de explicar o versículo 24, porque talvez nós esquecemos disso. Passa em branco. Mas eu quero deixar bem claro na sua mente. Tudo que acontece no versículo 21, 22 e 23 é em sonho, o anjo revelando para José. Aí você talvez fala, mas como é que você prova isso? No versículo que está na sua frente, se você estiver vendo o vídeo. Se você não está vendo o vídeo, está ouvindo apenas o nosso estudo em áudio, eu vou te dizer para você. Versículo 24 diz, e José, despertando do sonho. Ou seja, José estava dormindo e sonhando. Ao despertar do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Então o anjo do Senhor foi usado para que confirmasse para José que realmente Maria estava esperando um filho, não de outro homem, mas do Espírito Santo, a qual traria o Filho de Deus para o nosso planeta, para o nosso plano, para a Terra. E José, então, quando acorda, faz exatamente o que o anjo do Senhor disse para ele, lembrando, em sonho. Versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Versículo 25 começa dizendo que José não a conheceu até que deu à luz seu filho. Poxa, mas como que ele casou com ela, se juntou com ela, teve uma vida de casal com ela, convivia com ela e não conhecia Maria? Como assim? A Bíblia tá ficando doida? Será que tem algo errado? A tradução tá errada? Não, é apenas um entendimento do que conheceu. E não a conheceu até que deu à luz seu filho. Talvez para você tá me ouvindo aí falando assim, isso tá muito claro, isso é muito óbvio. Poxa, Diego, você tá de brincadeira. Não, irmão, tem gente que tem dificuldade de entender algumas coisas. É a minha obrigação explicar detalhe por detalhe. O versículo 25 nos afirma, e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Ou seja, José não teve relações íntimas com Maria até que a criança que estava no ventre de Maria nasceu. Ou seja, a Bíblia nos afirma, e não a conheceu, significa, e não teve relações com ela até que deu à luz seu filho. Talvez você pense assim, poxa, José não poderia nem pensar nisso. Mas não, você que já teve, você que é homem, ou você que é mulher, que já esteve grávida, que já engravidou, você sabe que casais têm relação mesmo com a mulher grávida.
não seria nada fora do comum, nada absurdo, não seria uma blasfêmia, digamos assim. Eu já vi pessoas afirmando que se José tivesse tido relações com Maria, teria sido uma blasfêmia. Não, ele poderia ter tido contato com ela, mas não aconteceu, por escolha de José, talvez. E outro detalhe, não aconteceu porque o anjo avisou para José que existia uma profecia que dizia, foi o que eu li lá no versículo 23, que o anjo diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ou seja, se José tivesse tido relações com a sua esposa, ela ainda grávida de Jesus, ela, quando fosse dar à luz ao primogênito, a Jesus, não seria mais virgem. Duvido que você já tinha pensado sobre isso, ok? Continuando, para finalizar o versículo 25. O primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, Maria deu à luz a Jesus, que foi chamado também de o primogênito. Quero trazer detalhes sobre o primogênito, ou a palavra primogênito. Você sabe o que significa primogênito? Sim ou não? Vou contar algo rápido aqui e você. Outro dia eu vi uma igreja, né, com o nome de Os Primogênitos. Não lembro se era igreja evangélica, igreja pentecostal, mas estava lá, Os Primogênitos. Para você que não sabe, primogênito significa o primeiro filho de um casal, ou seja, o filho mais velho. Por exemplo, do meu pai e da minha mãe, eu sou o filho mais velho. Eu sou o primeiro filho do meu pai e da minha mãe. Depois de mim veio a minha irmã, e depois da minha irmã veio o meu irmão caçula. Ou seja, nós somos em 3, mas eu sou o primogênito. E claro que eu não vou entrar na explicação completa da palavra primogênito, porque é algo muito extenso, mas é muito importante. Por quê? O primogênito, ele era responsável pela família após a morte do seu pai. Vou te dar um exemplo rápido. Se Jesus, né, por ser o filho mais velho, o primogênito de José, vamos supor que José tivesse uma empresa, tivesse gado, tivesse ali uma empresa que nem ele tinha, né? A questão da marcenaria, de cuidar da parte da madeira. Vamos supor que José ali, ele chega e morre. A responsabilidade de cuidar dos negócios do pai passa para o filho mais velho, que é o primogênito. E esse filho mais velho era responsável por alimentar, cuidar de todos os seus irmãos e da sua mãe, como o pai fazia. Então, vamos supor que uma família tenha 10 filhos. E o pai dessa família de 10 filhos morre. O filho mais velho vai herdar as coisas do pai, mas ele tem por obrigação em administrar tudo que era do pai e alimentar os irmãos dele da maneira que o pai fazia. Entendeu? Então, por isso que eu achei um pouco estranho quando eu vejo igrejas que tem por nome Os Primogênitos. Para mim, aquela igreja você só pode ser membro daquela igreja se você for primogênito da sua família. Esse é o significado bíblico para a palavra primogênito. Jesus foi o primogênito de Maria e José. Depois vieram outros filhos, mas a Bíblia que encerra o capítulo 1 dizendo o primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, José e Maria cumpriu todas as exigências do anjo, do sonho que José recebeu. E assim, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por mais este estudo bíblico.
Muito obrigado, Pai amado, pelo estudo de hoje, pelo ensinamento de hoje, pelo aprendizado de hoje. Que essa mensagem, Senhor amado, venha entrar nos ouvidos e desça até o coração, Senhor amado, de cada pessoa. Peço, Senhor amado, que o Espírito Santo, peço ao Espírito Santo, que você, Espírito Santo, venha entrar nesse coração. Muitas das vezes esse coração que ouviu esse estudo teve pessoas que ouviram um pouco do estudo e pararam no meio do estudo, porque, Senhor amado, espíritos malignos podem ter desviado ela do estudo de hoje, mas eu venho pedir, Senhor amado, que seja um segundo que essa pessoa ouviu este estudo. Eu peço que o Espírito Santo entre na vida dela, que venha trabalhar no coração dela, que muitas das vezes o coração dela está duro como pedra, o coração dela está no meio de espinhos, o coração dela está no meio de pedregais, o coração dela, Senhor amado, está duro como o caminho na parábola do semeador. Então eu venho pedir que o Espírito Santo dê outras oportunidades para que essa pessoa tenha, Senhor amado, a oportunidade de melhorar esse coração e que esse coração duro dela seja transformado num coração fértil, num coração mole, num coração a qual a semente do Espírito Santo entre nessa vida e plante a semente do Evangelho, plante a semente do Reino. Então venha abençoar a cada vida, Senhor amado, que também ouviu e assistiu este estudo até aqui. Senhor amado, venha transformar as vidas. Não permita, Pai amado, que pessoas estejam, Senhor amado, consumindo o estudo bíblico, encontrando ele, mas jogando fora como fosse lixo. Não permita isso, Espírito Santo. Venha ajudar ela a entender o que estudamos hoje. É o pedido que eu faço no final deste estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Seja sempre bem-vindo. Para você que não sabe, o nosso canal no YouTube posta vídeos dos estudos bíblicos todos os dias. Exato, de domingo a domingo tem novos estudos aqui no canal. Então você é o nosso convidado a vir assistir, a acompanhar os nossos estudos aqui no projeto Quero Conhecer Jesus. Para você que não está no YouTube, basta ir no YouTube e pesquisar Projeto Quero Conhecer Jesus e você vai conhecer o nosso canal, o Explicando Versículos e também o Estudo Bíblico, né? O canal de estudos bíblicos. Se você não está no YouTube, quero agradecer também, né, por você ter assistido ou ouvido em qualquer um dos nossos parceiros o estudo de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Para você que está no YouTube, já deixou seu like, se inscreveu no canal, clicou no sininho, faça isso para você receber os novos vídeos que vêm por aí. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau e tchau.